Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Neste dia em que a pátria portuguesa celebra o seu Dia Nacional, tendo em conta a sua história e todos os portugueses, bem como os portugueses da diáspora, também a Igreja se une a esta efeméride patriótica, para a qual, sem dúvida, muito contribuiu a ação evangelizadora da mesma Igreja que, ao longo dos séculos, tem iluminado com a alegria do Evangelho a sucessão das gerações que constituem a história quase milenar de Portugal. Neste Dia da Pátria, rezemos pelos portugueses, particularmente pelos governantes do nosso país e por todos os portugueses, no sentido de que imploremos a Deus o progresso humano e espiritual para o nosso país, que é certamente da sua vontade. E para nós próprios, de modo muito particular, invoquemos neste momento a Divina Misericórdia. Confessemos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que destinastes a cada nação o seu anjo da guarda, concedei
que pela intercessão e patrocínio do Anjo de Portugal sejamos livres de todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, ergueu os olhos e viu um homem vestido de linho, com um cinturão de ouro puro. O seu corpo era semelhante ao topázio, e o rosto tinha o fulgor do relâmpago. Os olhos eram como fachos ardentes, os braços e as pernas eram brilhantes como bronze polido, e o som das suas palavras era como o rumor de uma multidão. Ele disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para compreender e te humilhaste diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras que eu venho. O chefe do reino da Pérsia resistiu-me durante 21 dias. Então Miguel, um dos chefes principais, veio em meu auxílio. Eu estive lá, a fazer frente ao chefe dos reis da Pérsia, e vim para te explicar o que vai suceder ao teu povo nos fins do tempo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz, e eles tiveram um grande medo. Disse-lhes o anjo: Não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de David um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste que louvava a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Excelentíssimas autoridades civis e militares, caríssimos irmãos, estamos em 10 de junho, hoje é dia de Portugal e do seu anjo da guarda, e nestes momentos de dificuldade, para alguns de desânimo, é importante que nos lembremos do anjo de Portugal, pedindo-lhe a sua proteção para o nosso país. Queria propor-vos que por uns breves momentos nos situemos num outro mês de junho, de há muitos anos, em junho de 1665, há 349 anos. Para o ano que vem há 350 anos que se completarão. Naquela altura, façamos as contas, já tinham passado 25 anos, desde que, em 1 de dezembro de 1640, Portugal tinha recuperado a sua independência, sacudindo do solo pátrio um rei intruso. Mas foi preciso defender com armas esta independência. 25 longos anos.
para o fazer. E no dia 17 de junho travou-se a batalha decisiva em Montes Claros, perto de Borba, a uma légua de distância de Estremoz e outra de Vila Viçosa. À meia da tarde já estava decidida a vitória a favor do exército português. Há quase 350 anos. Pode considerar-se que a Batalha de Montes Claros decidiu definitivamente a independência de Portugal, que seria reconhecida pela Espanha 3 anos mais tarde, ao firmar-se entre os dois reinos a paz no Tratado de Lisboa de 1668. A Batalha de Montes Claros foi a última das 5 grandes vitórias que Portugal travou contra os espanhóis na Guerra da Restauração, sendo as restantes, como é sabido, Montijo, Linhas de Elvas, Ameixoal e Castelo Rodrigo. Antes desta Batalha de Montes Claros, o rei de Portugal, Dom Afonso VI, fez várias promessas, uma das quais está diretamente relacionada com esta admirável igreja de Santa Maria de Belém, onde hoje nos encontramos. A promessa de oferecer o sacrário de prata que vemos no centro da Capela Mor. Dom Afonso VI, como é sabido, foi muito infeliz como rei e como pessoa, vindo a ser deposto do trono e sucedendo-lhe seu irmão, o futuro Dom Pedro II. E foi Dom Pedro, ainda príncipe regente, que deu este sacrário ao Real Mosteiro de Belém no ano de 1675, como se pode ler ainda hoje na inscrição que está por baixo da porta do sacrário. Portanto, tendo sido feita a promessa em junho de 1665, só 10 anos depois se pode julgar cumprida, cabendo a Dom Afonso VI a glória de a ter feito e a Dom Pedro II a de a ter realizado. Nessa Batalha de Montes Claros, como em todas as outras, muitos soldados portugueses perderam a vida. E é de registrar que, logo na altura, se celebraram missas e outros sufrágios por alma daqueles soldados que derramaram o seu sangue generoso no campo de uma luta titânica, na disputa da vitória que perante as outras nações, ou na qual perante as outras nações deram sobeja prova do nosso valor e da ciência dos nossos generais. Honra lhes seja. Também hoje viemos sufragar as almas de muitos outros militares portugueses que, principalmente algumas décadas atrás, no século XX, mas também posteriormente, noutras circunstâncias, perderam a vida ao serviço do nosso país. É essas vidas de tantos portugueses que prestamos hoje homenagem nesta celebração. E são as suas almas que voltamos a confiar à misericórdia de Deus. Muitos anos já passaram desde então, mas nas suas vidas sacrificadas ao serviço da pátria havia sonhos de realização pessoal que a morte inevitavelmente truncou.
mas que hoje, na luz da fé, pedimos se realizem plenamente pela misericórdia de Deus na felicidade do céu. E tendo olhado para o passado, se nos há permitido deixar também esta pergunta: Portugal terá futuro? Com um mínimo de otimismo, podemos pensar que a presente crise será vencida e até estará esquecida, talvez dentro de alguns anos. Não terá sido a pior, pela qual já passámos na nossa história quase milenar. Mas nessa altura, quando esta crise estiver vencida, ainda haverá Portugal. Como alguém escreveu, a crise estará esquecida dentro de anos, como tantas outras no passado e até mais graves do que esta. Mas aquilo que o tempo não pode apagar, aquilo que chega, Deus não o permita, para aniquilar o país, é outra coisa. É a destruição da família e a extinção ou trágica redução da natalidade. Talvez estes dois fenómenos não sejam propriamente a causa, mas sim sintoma de uma outra crise mais profunda. Não nos é possível, neste momento, aprofundar essa questão. Em qualquer caso, e permite-me também deixar esta mensagem, esta proposta de reflexão, Portugal precisa vitalmente que a família, como instituição, seja promovida. Que a família, constituída por pai, mãe e filhos, seja fortalecida. E que mais crianças possam vir ao mundo e gozar a vida neste país que continua cheio de potencialidades e de encantos. Hoje peço a Deus que o pessimismo, que parece ser tão português, seja vencido por uma outra atitude que ainda é mais portuguesa. Seja vencido pela coragem na luta contra toda a espécie de obstáculos e pela teimosia de não desistir, não perdendo nunca a esperança de sairmos vencedores nessas batalhas que tenhamos de continuar a travar. Recebei, Senhor, estas ofertas que apresentamos ao vosso altar e fazei que, por intercessão do nosso anjo da guarda, sejamos redimidos de toda a adversidade. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Só uma palavra final muito breve para agradecer em nome de todos a participação do povo dos Arados do Evangelho, que já é uma tradição, uma feliz tradição e que certamente, assim esperamos, poderá manter-se nos próximos anos. E para todos invoco, com muita amizade em Cristo, a bênção de Deus no final desta celebração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz o Senhor vos acompanhe.